Olá, Rafael. Boa noite. Eu me chamo João Kleber. Eu sou um ex-sargento aposentado das Forças Armadas e atualmente eu moro em Recife, Pernambuco. O que relatarei aqui aconteceu quando servi ao Exército no ano de 1989. E até hoje, sempre que me lembro, eu fico arrepiado. Naquele tempo, eu era um aluno do curso de formação de sargentos, que funcionava no 23º Batalhão de Caçadores, que fica em Fortaleza, no Ceará. E para quem não sabe, ou nunca serviu ao Exército, vai aqui uma explicação. Quando se faz um curso de sargento, é preciso sair em certas missões com um pequeno pelotão de soldados. E às vezes, as missões são apenas treinamentos, mas muitas das vezes, as missões são de risco e até mesmo extraoficial, pois existem muitos segredos por detrás do Exército Brasileiro, como homens de preto que aparecem no departamento e dão ordens até mesmo nos generais. O que eles querem, de onde eles vêm e para onde eles vão, ninguém sabe responder. Bem, mas quero fazer uma ressalva. Fael, eu estive acompanhando seus últimos vídeos e todos falam de caçada a uma criatura alienígena que está coligado à Operação Prato. Bem, você trouxe esse assunto à tona e por causa dos seus vídeos, o governo, por meio dos homens de preto e por ordens do Exército, decretou o segredo eterno para os filmes e vídeos da Operação Prato. Isso tudo aconteceu 2 dias depois de você publicar casos reais, jamais divulgados sobre a operação. E quem acompanha o canal sabe do que estou falando. Eu vou te mandar o link da matéria e quem está ouvindo pode acessar, pois vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas cuidado, Fael. O capitão da Força Aérea, o capitão Holanda, que divulgou os segredos da Operação Prato, ele foi achado morto 2 meses depois. O que gosto nesse canal é que você não filtra o seu conteúdo. Não importa se o YouTube ou o governo vão gostar ou não. Eu percebi vários dos seus vídeos apagados. Por quê? Bem, melhor nem comentar. Agora, voltando ao relato, naquele ano, o meu último teste era sair em uma missão na cidade de Parnamirim, interior de Pernambuco, e o trajeto de Fortaleza até Parnamirim eram mais de 8 horas de carro. A ordem era a seguinte: eu e o meu pelotão com mais 5 homens deveríamos investigar uma lenda urbana sobre o ataque de uma criatura próximo à barragem do Chapéu. Bem, não era nada que devêssemos nos preocupar, mas por precaução, deveríamos levar muita munição e armamento pesado. Então, eu deveria escolher os melhores soldados para o treinamento. Espera aí, isso estava estranho demais. Por que não convocaram as Forças Armadas de Pernambuco? E qual o sentido de levar armamento pesado para um simples treinamento? Perguntei isso ao meu superior e a sua resposta foi: eu mando e você obedece. Ou faz sem questionar, ou pega suas coisas e vá-se embora daqui. Entendido, senhor. Eu respondi. Reuni 5 soldados conforme orientação do meu superior. Eram 3 atiradores, um motorista e uma médica. Os atiradores eram Dylan, Leon e Bob. A médica se chamava Regina e o motorista Toredo. Nomes fictícios. Saímos de Fortaleza 8 da manhã. Éramos um destacamento do exército, partindo para uma armadilha ou exercício militar, dá no mesmo. E estávamos em uma viatura tipo caminhonete.
Paramos em alguns pontos da estrada para descansar, abastecer e fumar, e chegamos em Panamirim no fim da tarde. Paramos novamente para descansar e partimos para a barragem. Bem, próximo à barragem, havia um sítio meio que abandonado. O exército havia alugado mesmo para que nós ficássemos ali por 7 dias, ou até concluir as investigações. Era uma noite muito chuvosa, naquela estrada precária que liga a cidade de Parnamirim, interior de Pernambuco, a uma represa conhecida por Barragem do Chapéu. Eu vinha na cabine com o motorista e haviam mais 4 soldados, os quais viajavam na carroceria coberta. E próximo da meia-noite, trovejava e relampeava bastante. E foi quando um dos soldados que estavam viajando conosco na parte de trás da viatura, ele bateu no vidro e pediu para que parássemos. Demos uma parada perto de um mourão e ele relatou que algo sombrio naquele local tentou puxá-lo para fora da viatura. Todos nós rimos e não acreditamos no que ele havia dito. Afinal, todos estavam cansados e pensamos que seria apenas a sua imaginação. Então seguimos viagem, sempre zombando do Dylan, que parecia muito assustado. E quando chegamos no povoado, fomos procurar o tal sítio para nos enxugarmos e dormir, pois para prosseguir até a barragem estava muito ruim devido à grande chuva que estava caindo. O caseiro do sítio estava lá para nos receber e entregar as chaves da propriedade. Ele era conhecido no povoado como Jaguara e tinha fama de ser um bom caçador noturno. Ele ouviu quando nós estávamos rindo do Dylan e dizendo que o recruta havia visto um fantasma. Jaguara, ele calou a nossa boca ao dizer precisamente o local onde tudo tinha ocorrido. Então ele contou que ninguém gosta de passar a noite rente ao mourão na estrada da Barragem do Chapéu. Revelou que um dia, um amigo dele, também caçador, havia sido perseguido por uma sombra muito grande e forte que fazia barulho como uma fera. O tal caçador deu vários tiros naquele vulto que não parava de caminhar ao seu encontro. E sem munição, ele teve que fugir desesperado e sendo perseguido por aquilo por uma grande distância e ficando aterrorizado. Outras 23 pessoas haviam desaparecido naquele local e várias outras já haviam presenciado acontecimentos estranhos também naquele mesmo local, e sendo que ninguém sabia explicar tais fenômenos. Todos ficamos calados e Jaguara nos entregou as chaves e disse que só estava esperando que nós chegasse para que ele fosse embora. O convidei para ficar, afinal estava chovendo muito. Ele riu de canto e disse: "Passar a noite nesse sítio? Tô fora!" E em seguida, ele saiu em sua moto em meio à chuva forte. O sítio era bem grande e antigo, com uma aparência sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo, nem o banheiro, e por isso à noite eu tive que dar a volta pela casa para conseguir tirar a água do joelho. Bem, a chuva já havia passado, e quando saí para ir ao banheiro, dando a volta pela casa, eu pude perceber alguém parado próximo a um arbusto me observando. Eu saquei a minha arma, mas imediatamente aquela silhueta sumiu num piscar de olhos. E em seguida, eu pude perceber alguns vultos no escuro caminhando pela estradinha de chão que levava a lugar nenhum. Eu vi apenas os vultos, pois o lampião não rendia muita luminosidade.
Eu esqueci de comentar que no sítio não tinha energia elétrica. Os vultos falavam muito baixo, quase murmuravam, e não davam para distinguir nenhuma palavra. Seguiram caminhando até que sumiram na curva da trilha. Entrei no banheiro, tirei água do joelho e voltei para o sítio. E todo o meu pelotão já estava dormindo. Regina no quarto de cima, o Dylan e Leon no segundo quarto de cima, Toredo no quarto de baixo e eu no segundo quarto de baixo. Eu não conseguia pegar no sono e logo depois passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando mal. Até que em um determinado momento tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando somente o som dos animais noturnos. Afinal, estávamos em um sítio cercado por florestas. Bom, a verdade é que o tempo passou e eu até me esqueci dos barulhos. A janela do meu quarto ficava de frente para o terreno do casarão que dava para a estradinha. Então, quando comecei a pegar no sono, eu ouvi ao longe alguns gemidos, parecendo que alguém estava em apuros. Lembrei-me das pessoas que haviam passado pela estradinha e desapareceram, mas também percebi que não poderiam ser pescadores, pois não via nenhum outro lampião aceso com eles ou qualquer outra fonte de luz que fosse necessário. Fui lá fora novamente, deixei o lampião e levei a minha lanterna e a arma. Os murmúrios já haviam se transformado em gritos de dor, palavrões e pedidos de socorro. Algo horrível de se ouvir, ainda mais sozinho lá fora. Chamei a minha equipe pelo rádio. A Regina estava acordada. Eu pedi a ela que reunisse os outros e viessem todos armados cá para fora. De repente, eu vi uma forte luz azulada emergindo da mata como um laser, e parecia que saía da mata e tocava as nuvens porque até o céu clareou. A luz parecia me atrair, pois eu estava no alpendre do sítio, mas quando eu olhava para a luz, involuntariamente eu caminhava na direção dela, e só parava de caminhar se eu tirasse os olhos da luz. Aquelas silhuetas me notaram e vieram gritando em minha direção. Eu deixei a lanterna cair, afinal, nem era necessário devido à luz forte. Mas mesmo com aquela luz, tudo que eu podia ver era tudo branco em minha volta. E também aqueles vultos negros. Eu descarreguei a minha arma na direção dos vultos, e eu só sentia o coice da arma. Mas não ouvia os barulhos dos tiros, eu não ouvia nada. Senti que fui golpeado por trás na cabeça, mas não senti dor e apenas desmaiei. Acordei em uma espécie de maca, em uma pequena sala branca, e em seguida apareceu um ser enorme, de aproximadamente uns 3,5 metros. Ele era forte, tinha a pele morena, cabelos trançados, possuía asas, mas estavam fechadas. Ele usava apenas uma veste branca da cintura para baixo. Ele falou comigo algo em um idioma que eu não faço ideia qual era, mas parecia uma linguagem muito antiga. E por incrível que pareça, eu não sentia medo. Parecia que eu estava entorpecido, até achei que estava alucinando. Então o homem falou dessa vez, sem abrir a boca. Ele falou direto na minha mente e eu pude entender. Ele perguntava o meu nome. Eu tentei lembrar o meu nome, mas havia esquecido.
Então, respondi que não lembrava e perguntei a ele onde eu estava. Longe, ele disse, porque eu não consigo me mexer. Eu perguntei, por que você não está aqui, mas os seus olhos estão? Movimente os seus olhos para todos os lugares e veja. Ele respondeu. Fiz o que ele pediu e pude ver a sala por inteira. Haviam janelas redondas e por fora era possível ver todo o universo. Eram galáxias, nuvens de poeira e toda a matéria escura. Ele pegou uma taça de cristal com um líquido de uma cor que eu nunca vi na vida. Eu não sei descrever, pois não parece com nenhuma cor que eu já tenha visto ou que existe. Nem mesmo se combinassem vários tons de cor, se igualaria àquela cor. Ele disse para que eu bebesse, que me ajudaria a me lembrar do meu nome. Disse a ele que não conseguia me mexer. Você não precisa se mexer. Se você consegue falar sem abrir a boca, também consegue beber sem abrir a boca. Pois essa bebida não vai para o seu estômago, e sim para a sua mente. Qual seria a necessidade de engolir o que você vai absorver? Ele respondeu, como assim? Eu não estou entendendo. Falei a ele por pensamento. As plantas do seu planeta não precisam de boca para se alimentarem da luz. Faça o mesmo. Afinal, você é mais que uma simples planta. Ele respondeu. Então me imaginei tomando aquela bebida e ela simplesmente foi desaparecendo. Fiquei tão fascinado com aquilo tudo e perguntei o nome dele. Lembro-me com clareza do que ele disse. Eu sou o Libertador, o terceiro do meu nome, pai de Anak e de todos os Anakins. Eu fui perfeito em glória, mas fui enganado por aqueles que vocês conhecem como o pai da mentira. Ele sozinho condenou a sua raça e a minha. Ele me disse que eu poderia tomar as mulheres humanas como esposas. Afinal, eram só barro, e não existia lei no livro da vida que proibia isso. Mas o resultado disso é que eu fui expulso da dimensão espiritual, e quando os meus filhos tiveram sonhos com a grande inundação, e o decreto chegou por vento até mim, eu pude observar um homem e sua família construindo uma grande embarcação. Eu e a minha família também fizemos o mesmo, mas não queríamos mais habitar entre os homens, ou sofreríamos pelos seus pecados. Então, construímos naves e habitamos outros mundos, mas na dimensão física. Eu tenho vários nomes. Anu, Anunnaki, pai de Anak, pai dos Anakins, Nefilim, profano, caído. Mas alguns da sua raça me chamam de aquele que veio dos céus. Já sei o seu nome. Você não é quem eu procuro. Era, mas não é mais. Matá-lo não me trará glória, mas o deixarei viver, para que você e a sua raça não se esqueçam de mim. Em seguida, eu me lembro de tudo e, escurecendo, e então acordei no sítio caído ali fora, perto da porteira. E quando acordei, de início, achei que tudo não passou de um sonho. Já era dia, então eu procurei pelo meu pelotão e não o encontrei. Haviam várias cápsulas de balas por todos os cantos e pegadas que levavam até a porteira e depois desapareciam. O meu relógio era daqueles digitais da época que mostrava o dia da semana. E quando olhei o dia, já era sábado, sendo que chegamos ali na quarta. Achei que tudo era uma brincadeira do meu pelotão e de muito mau gosto.
Porém, não demorou muito para a ficha cair, que foi tudo real. Aquilo nunca foi um sonho, e sim um pesadelo real. Dei vários depoimentos e contei toda a verdade para os meus superiores e até mesmo para homens de pretos. Eles não ficaram surpresos, mas eu fui proibido de contar isso, até mesmo para minha esposa. Bem, Fael, já fazem mais de 30 anos e o meu pelotão, assim como diversas pessoas que desapareceram naquela região, sumiram sem deixar vestígios. Os desaparecimentos pararam poucos meses depois, mas o caso permanece e permanecerá encoberto pelo governo para sempre, assim como foi a Operação Prato. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. A minha história tem início no ano de 1990. O meu nome é Fernando e eu tinha 18 anos de idade na época. Trabalhava com desenho técnico e morava no abrigo para universitários na USP, onde cursava o primeiro ano de engenharia. Morei em um orfanato e nunca conheci ninguém da minha família. Fui adotado pela mulher que me educou e criou, e ela morreu no ano de 1990, quando entrei na faculdade. Eu me sentia deprimido pela perda da minha mãe, embora estivesse em contrapartida realizando o sonho da minha vida, que era ingressar na universidade. E quando eu pensei que a tristeza pela morte da minha mãe fosse o único fato difícil com o qual eu teria que lidar, eu recebi a notícia que eu estava com leucemia. Cheguei a pensar em me matar, e a vida parecia não ter mais sentido algum para mim. E foi quando eu conheci a Cíntia, uma garota que vivia no Paraná, na cidade de Francisco Beltrão, zona rural. E a sua família possuía uma fazenda. Vim saber disso um ano depois que nos conhecemos. E moravam todos na mesma casa. E naquela fazenda morava a Cíntia, que era filha única, o seu pai, a sua mãe, a sua tia por parte de mãe e dois primos, o Marcos e o Rogério. Eu e Cíntia nos falávamos diariamente pelo computador, utilizando o Messenger e uma webcam. Na época, ela era muito reservada, tanto que o nosso primeiro encontro foi depois de 1 ano e 6 meses de contato pela internet. E durante este ano, apesar da distância física, nos tornamos íntimos demais. Ela me ajudou muito no tratamento da minha doença. É incrível como a intimidade e o afeto podem surgir de forma inusitada. A Cíntia e eu éramos distantes fisicamente, mas nunca fui tão próximo intimamente de uma pessoa quanto fui dela. O carinho e o afeto que sentíamos um pelo outro era grandioso. E foi nas férias de julho de 1991 que embarquei em um ônibus em direção ao Paraná para conhecer Cíntia. Eu estava nervoso como nunca estive, e muito ansioso pelo nosso encontro. O tratamento do câncer me deixava debilitado, mas eu sempre fui um rapaz forte e estava determinado em conhecê-la pessoalmente. Rodoviária de Francisco Beltrão, Paraná, 2 de julho de 1991, às 5h35 da tarde. Nunca me esquecerei desta data. Eu desci do ônibus e lá estava ela, linda, cabelos longos e aqueles olhos cor de mel ligeiramente puxados. Ela era de uma beleza entonteante e exótica. E o seu rosto fino, sorriso lindo e dentes perfeitos. A sua voz doce é um perfume que eu nunca soube identificar,
E toda vez que eu perguntava qual perfume que ela usava, ela sorria e não respondia. A Cíntia tinha um corpo lindo, magra, 1,88 de altura, a mesma altura que eu. Era muito alta para uma mulher, cabelos loiros e ligeiramente cacheados. Então eu vivia me perguntando: o que essa mulher viu em mim? Por que aceitou este encontro com um homem comum e doente como eu? Meus amigos, alguns mistérios transcendem a lógica. Nos abraçamos e nos beijamos, como se fosse um antigo hábito, apesar de ser a primeira vez. Ela gentilmente me conduziu até a sua caminhonete antiga, porém bem conservada, e partimos em direção à fazenda de sua família. A fazenda era simples e ao mesmo tempo grandiosa. Possuía uma plantação de girassóis e soja, além de uma pequena criação de gado leiteiro. A plantação de girassóis foi o que mais me impressionou. Era enorme, e eu me sentia como se estivesse olhando para um mar de girassóis. Uma visão linda, que só perdia um pouco do encanto quando a Cíntia estava presente. Afinal, a sua beleza superava qualquer outra. A casa era bem antiga, mas também muito conservada. Um sobrado de 3 andares, sendo o térreo ocupado pela sala, cozinha, área de serviço e sala de jantar. O primeiro era composto de 3 quartos, uma suíte para os pais da Cíntia, o quarto da Cíntia e um banheiro, e mais um quarto vazio onde eu ficaria hospedado. O terceiro andar era bem semelhante. Uma suíte para a tia da Cíntia e 2 quartos, um para cada primo, e mais um banheiro. Ao cruzar a porta da sala, assim que entrei na casa, eu fui recepcionado por toda a família. E todos extremamente simpáticos, exceto Marcos e Rogério, os primos, e fisicamente semelhantes. Era notável como todos pareciam ser jovens demais, embora o pai da Cíntia tivesse 45 anos, e a sua mãe e tia por volta dos 40. E todos pareciam ter bem menos idade. Eles mais pareciam irmãos um dos outros do que qualquer outra coisa. Marcos e Rogério me olhavam sem esboçar um sorriso, como se estivessem desconfortáveis com a minha presença ali. Eram 2 rapazes extremamente fortes e altos, como atletas de alto nível. Chegavam a falar baixo entre eles, um fato que eu achei muito deselegante. O pai da Cíntia, com um sorriso largo, me cumprimentou com um forte aperto de mão. A mãe dela, muito parecida com ela, me abraçou gentilmente. E após conhecer a casa, eu fui encaminhado ao quarto onde ficaria hospedado. Tomei um banho, descansei um pouco e desci para o jantar. E durante o jantar, nos conhecemos melhor. E fiquei sabendo sobre a fazenda. A Cíntia me falou mais sobre o curso que ela fazia de psicologia. E eu e ela tínhamos a mesma idade. O seu primo pouco falaram, mas eu soube que ajudavam no trabalho da fazenda. Era basicamente isso. E quanto mais contato eu tinha, mais estranho esses rapazes pareciam ser. Já os pais e a tia da Cíntia eram bem amigáveis e pareciam ter a mente muito aberta. E não questionaram o fato de eu estar ali. E não pareciam se preocupar em deixar Cíntia sozinha comigo. Era como se eles confiassem absurdamente na Cíntia e em mim, mesmo eu sendo um completo estranho. Dava a impressão de não sentirem medo de nada. E isso me chamou a atenção por ser muito incomum.
e os únicos desconfiados eram os primos. Eu me sentia muito cansado e fraco quando me recolhi aos meus aposentos. O quarto era confortável, e eu, após tomar os meus medicamentos, deitei e caí rapidamente em um sono profundo. Eram aproximadamente 3 horas da manhã, quando eu acordei entorpecido pelo sono, em um estado entre o sono e a vigília, muito comum desde que adoeci. Era como se eu estivesse sonhando acordado, uma sensação incomum e muito estranha. Quando abri os olhos, a Cíntia estava em pé e fazendo carinho. Por um instante, achei que fosse um sonho, mas depois de ter despertado totalmente, eu vi que ela estava lá, cuidando de mim. E apesar do meu estado de saúde, foi impossível não ficar excitado em ver a Cíntia com a mão em meu corpo. Os cabelos soltos e um pijama minúsculo que ressaltava ainda mais o seu corpo. Aliás, o corpo dela parecia um artesanato de Deus. Era como se o Criador tivesse esculpido aquele corpo com as suas próprias mãos. Eu nunca dormi de pijama. Sempre fui habituado a dormir sem roupa. E ela, com um sorriso malicioso, percebeu a minha excitação e começou a me beijar. Fizemos amor aquela noite pela primeira e única vez. Hoje, no alto dos meus 48 anos de idade, eu posso dizer que nunca tive uma experiência sexual tão fantástica, pois transamos loucamente e adormecemos juntos. Quando acordei, por volta de 5 horas da manhã, a Cíntia não estava mais ao meu lado. Eu senti uma dor aguda em meu ombro e quando olhei, percebi que estava ferido. Haviam marcas com uma certa profundidade e um pouco de sangue no lençol. Eu ouvi uma conversa no corredor. Tentavam falar em voz baixa. Porém, era nítido e se tratava de uma discussão. Não resisti e fui até a porta para escutar. E o pouco que ouvi me deixou profundamente preocupado. Era a voz da Cíntia discutindo com um dos primos. Não pude reconhecer direito quem era, mas o pouco que entendi me congelou a alma. Não vou tolerar isso. Nem seu pai vai admitir algo assim. Temos que manter a tradição, não só por um costume, mas por necessidade. Precisamos disso para viver. Você sabe disso melhor do que eu. E não preciso ficar aqui te explicando nada. Dizia a voz masculina, que parecia ser de um dos dois primos. Eu sei que precisamos, mas poderíamos arrumar outra pessoa. Tem tanta gente disponível e maldosa no mundo. Vamos utilizar esses. Na maioria das vezes foi assim, ele tem um coração bom e não é do mal. Só está doente. Dizia a Cíntia. A doença dele é terminal. Você já detectou isso. Ele ainda não sabe, mas não vai sobreviver do câncer. E eu sinto o cheiro de morte nele. Aquele rapaz terá uma morte dolorosa com câncer. E o que vamos fazer é praticamente uma caridade. Caridade? Disse Cíntia. Esse joguinho que fazemos é para gente maldosa, ruim. Nunca teve a ver com caridade. Pois bem, faremos uma reunião logo após o café no porão, todos juntos, e vamos decidir o que fazer. Disse a voz masculina. Meu coração batia forte. Pensei em fugir, mas não tinha forças ou condições para isso. E logo o sol iria aparecer. E eu seria chamado para o café. Que tradicionalmente, de acordo com o que Cíntia havia me dito, eram às 6:30 da manhã. A vida
estava sendo dura comigo. Quando eu pensei finalmente ter encontrado a felicidade, percebi que, na verdade, eu havia encontrado um horror maior do que o câncer e a perca da minha mãe. Chorei sentado na cama, e uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eu precisava fazer algo, e não podia me entregar assim. Foi então que tive a ideia de ir até o porão e levar o meu pequeno gravador digital. Na época, era tecnologia de ponta, e eu costumava usá-lo com fones de ouvido para ouvir as minhas músicas preferidas, como fiz durante a viagem no ônibus. Mas também havia um dispositivo de gravação de ambiente. Gravava os sons de um ambiente com qualidade, e eu precisava gravar a reunião que seria feita após o café para saber direito do que se tratava. Desci até o porão bem devagar para não ser ouvido. O meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. E nunca foi tão difícil seguir a sequência de escadas que me levava até o porão. E fazia parte da mesma estrutura de escadas que levava até os quartos. A minha maior dificuldade foi encontrar o interruptor. Mas quando finalmente consegui acender a luz, eu pude ver o porão e percebi que destoava do resto da casa. Era um lugar úmido, abafado, com uma grande mesa de magno com cadeiras dispostas ao redor. E atrás da mesa havia uma jaula com grades reforçadas. Achei estranho, pois eram barras de aço com um diâmetro muito grande. Se assemelhava a jaulas de um zoológico que costumavam prender os animais mais ferozes. O odor do ambiente era muito forte, diferente de tudo que já senti até hoje. Esqueçam essas coisas de enxofre ou cachorro molhado. Isso não existe, ao menos não na minha experiência. Era um cheiro forte, mas não ruim. E não há na minha mente algo para estabelecer um parâmetro de comparação. Enfim, eu programei o gravador para 5 horas, o máximo possível para aquele dispositivo. Deixei escondido em um estante que ficava ao lado da jaula e voltei para o meu quarto. A casa estava estranhamente silenciosa. Eu cheguei a pensar que todos haviam saído. Mas quando eu estava entrando em meu quarto, percebi a presença da Cíntia no corredor e quase desmaiei de susto. Ela parecia apreensiva e a sua expressão era de dor e preocupação. Porém, antes de dizer qualquer coisa, a mãe dela surge na escada com um sorriso nos lábios e nos chama para o café da manhã. Durante o café, pouco conversamos. Os pais de Cíntia estavam mais sérios, com uma expressão mais fechada. A tia puxou o assunto e falou sobre amenidades. E logo foi interrompida pelo pai de Cíntia, que disse educadamente: Fernando, espero que não se importe, mas temos um assunto importante da fazenda para resolver hoje de manhã. E a Cíntia também participará da reunião. Você se importa de ficar um pouco sozinho? Fique à vontade para andar pela fazenda. É um lugar bem agradável. E o ar é puro, e certamente lhe fará bem. Claro que não me importo. Vou andar um pouco pelo campo, o senhor tem razão. O ar é puro e me fará bem. Eu respondi. A visão dos girassóis foi reconfortante. O tempo estava frio e nublado, mas a paisagem ainda era linda. Desde que contraí a doença, nunca havia me sentido tão bem. Queria correr pelo campo.
e o ar parecia ser mais puro do que nunca. Aquele ar gélido me causava prazer quando enchia os meus pulmões. Contudo, eu ainda estava preocupado. Pensei em fugir com um dos carros, mas todos estavam trancados em uma garagem. Levei um bom tempo procurando as chaves dos carros e do cadeado da garagem, mas não encontrei nada. Bem, já eram quase 11 horas da manhã, quando decidi voltar para o meu quarto. A reunião provavelmente havia terminado. E surpreendentemente, eu não me sentia nem um pouco cansado. Quando entrei na casa, tudo estava silencioso. Chamei por Cíntia, mas ela não me respondeu. E parecia não haver ninguém ali. Fui ao meu quarto e levei um susto ao ver o meu gravador sobre a cama com um pequeno bilhete ao lado. E no bilhete estava escrito: encontrei seu gravador e o trouxe aqui sem que ninguém percebesse. Ouça a gravação atentamente. Te encontrarei ao meio-dia na estrada que dá acesso à plantação de soja. Tenha cuidado. Com carinho, Cíntia. Liguei a gravação e pude ouvir o seguinte. A gravação era longa, então terei que resumir ao máximo para não estender demais. O importante é saber que todos, menos Cíntia, eram favoráveis à ideia de me manter como prisioneiro. A Cíntia me defendia, e pude perceber o seu desespero através de sua voz. Mas todos os outros eram favoráveis à tradição. O pai dela chegou a mencionar que não deveríamos nos envolver com os prisioneiros. Criticou duramente Cíntia por ter se envolvido demais comigo. Os primos seguiam na mesma linha dura que o pai. Também a mãe e a tia diziam insistentemente que não era a primeira vez de Cíntia, e por isso ela deveria ser forte o suficiente. E gritavam com ela enquanto ela chorava desesperadamente. Eu, que já estava em pânico, tentava avançar e voltar à gravação desesperadamente para saber do que se tratava. Sim, eu era prisioneiro. Mas por quê? O que eu havia feito e que tradição era essa? E por que eles precisavam dessa tradição para sobreviver? E por que tanto teatro e gentileza comigo durante esse tempo todo? E por que Cíntia não deveria ter se envolvido comigo emocionalmente? Olhei para o relógio e eram 11h30 da manhã. Eu precisava pegar as minhas coisas para encontrar a Cíntia, pois ela era a minha única salvação. Porém, entretanto, ao me levantar da cama, eu percebo que Marcos estava em pé na porta do quarto me observando com expressão dura. E antes de eu poder demonstrar qualquer reação, ele se aproximou rapidamente e então eu não me lembro mais de nada. Tudo ficou escuro e eu me mergulhei na inconsciência. Despertei em um descampado, com os pulsos amarrados e cercado pelos familiares de Cíntia. E todos estavam com aspectos sombrios desta vez. A expressão de simpatia havia sumido por completo. Não pude deixar de notar que Cíntia não estava ali. Foi então que o pai dela começou a falar, enquanto todos os outros ficavam calados só observando. Certamente você está confuso e lamento ter que passar por mais essa dificuldade. Mas hoje toda a sua agonia terá um fim. Bem, deve ter notado que Cíntia não está aqui. Tivemos que prendê-la no porão, pois ela descumpriu uma das regras mais importantes: não se envolver com os humanos. No mesmo instante, me veio a imagem de Cíntia presa na jaula do porão. Então o pai dela continuou. Sei que vocês pretendiam fugir,
Cuidaremos de Cíntia depois. Agora é hora da caça. Caça? Perguntei assustado. O que vocês pretendem? É simples, meu caro. Iremos libertá-lo. E você então poderá seguir por essa trilha que corta a mata. Ele apontou para uma trilha que estava bem à frente. Serão 400 metros e você chegará a uma estrada de asfalto. Poderá usar a mata como refúgio, pois se tentar correr pela trilha em uma estratégia, logo nós o pegaremos. Todos deram uma risada maliciosa naquele momento. E caso consiga chegar ileso à estrada, ou seja, antes de o alcançarmos, nós o deixaremos ir embora. Vocês virão atrás de mim? Apesar do óbvio, eu perguntei desesperado. Evidente que sim, respondeu o pai de Cíntia de uma forma sarcástica. Iremos caçá-lo e devorá-lo. Quero que saiba que normalmente fazemos isso com a escória. Bandidos, estupradores de criança, etc. Porém, no seu caso, abriremos uma exceção. Você está para ter uma morte dolorosa mesmo. Só vamos abreviar um pouco a sua vida. Vocês precisam fazer isso mesmo? Entenda, garoto, disse o homem que parecia ter 25 anos de idade e não 45. Nós sobrevivemos de caçada humana e não podemos caçar outra espécie ou simplesmente consumir carne humana morta. Devemos e precisamos caçar seres humanos e consumir a sua carne no instante da sua morte, enquanto estiver fresca. O que vocês são? Perguntei desesperado, não por curiosidade, mas como uma forma de tentar prolongar inutilmente a minha vida. Já fomos chamados de vários nomes. A mitologia dos Loup-Garou percorre o mundo desde antes de Cristo. Porém, há uma grande distorção entre o folclore e a realidade, a não ser por poucos pontos em comum. Essa história de correr por 7 cemitérios, se desponjar em encruzilhadas, seu 7º filho, balas de prata, ossos partindo em uma noite de lua cheia com uma transformação dolorosa, é tudo besteira. Posso me tornar como vocês através da mordida? Lembrei do ferimento em meu ombro. Não, isto é história para livros e cinema. Todos riam novamente ao mesmo tempo. Agora, vamos parar com frivolidades. Me dispus a falar sobre isso para permitir que você se tranquilize um pouco, pois não somos tão monstruosos assim. Com um gesto de cabeça, um dos sobrinhos veio até mim e soltou as amarras. Vamos, corra, nós daremos um tempo justo a você. Salve sua vida, disse o sobrinho Marcos. Assim que fiquei em pé, pude presenciar a cena mais fantástica que já vi. E sempre foi difícil de relatar isso, pois tudo era absurdo demais para ser verdade. Em um instante, todos estavam nus. Foi impossível não notar a perfeição em seus corpos. E quase que simultaneamente, todos se ajoelharam com uma das mãos e um dos joelhos no chão, e foram envolvidos por uma espécie de massa cinzenta, que em instante cobriu todos os corpos. Era como se fossem de uma espécie de fumaça densa e distante. Mas em alguns segundos, começou a assumir uma forma gigantesca, com movimentos superficiais frenéticos, como se surgissem espinhos que se movimentavam rapidamente na superfície dos corpos. Eu não conseguia correr, estava travado pelo pânico. E quando olhei, todos haviam se convertido em animais gigantescos. Lobos
com um tamanho aproximado de cavalo. Pelos curtos, exceto em torno das enormes cabeças, como se fossem jubas. Os focinhos eram longos, com presas desproporcionalmente grandes. Aqueles animais possuíam caudas enormes e grossas, equivalente à metade de seus corpos. Eles estavam de 4 patas e ficaram assim o tempo todo. As suas patas eram extremamente grossas e fortes, e as garras também eram desproporcionais. A situação foi tão fantástica que, por algum motivo, o meu cérebro registrou todos os detalhes daquele momento, embora eu não pudesse mover um músculo do meu corpo. Jamais me esquecerei do som que aquelas criaturas emitiam. Não eram uivos tradicionais, como vemos nos filmes ou nos documentários. Não vou saber explicar. Não há comparação possível de ser feita. Em uma fração de segundos, eles se movimentaram tão rapidamente que pareciam não ter peso algum, embora fossem provavelmente mais pesados do que qualquer cavalo puro sangue. Fizeram um círculo em minha volta, e os olhares daquelas feras demonstravam sagacidade e inteligência, apesar da aparência feroz e primitiva. Eu estava perdido, e repentinamente alguns deles se afastaram e o círculo se abriu, dando passagem à trilha por onde eu deveria fugir. Eles estavam brincando comigo, zombando de mim. Obviamente, a minha vida terminaria ali. Por que, Senhor? Perguntei mentalmente. Por que tanta desgraça? O que eu havia feito para merecer aquilo? Lembrei da minha mãe. Ela com frequência costumava citar um poema em inglês que dizia o seguinte: eu nunca vi algo selvagem ter pena de si mesmo. Um pássaro cai morto de um galho sem jamais ter sentido pena de si mesmo. E este pensamento me deu ânimo. E eu corri feito louco. E já não sentia mais o cansaço proveniente da doença. E talvez fosse a adrenalina. Pensei: sim, eu vou morrer, mas vou morrer lutando para salvar a minha vida e com dignidade. E depois de ter corrido um certo tempo pela trilha, olhei para trás e vi as criaturas paradas. Sombras enormes na escuridão com olhos brilhantes. Não eram apenas brilhantes, mas pareciam sair pequenas chamas deles. Estavam paradas, esperando, me dando vantagem. Queriam mesmo me caçar, e sabiam que me alcançariam em segundos, pois eram mais velozes do que qualquer coisa que eu já havia visto. E foi neste momento que decidi sair da trilha e entrar para a mata cerrada. Porém, no instante que entrei, pude ouvir estrondos de galhos se quebrando como gravetos de uma pequena planta. Não aguentava mais, e o cansaço me consumia. Ajoelhei e vi a silhueta de um deles parado em minha frente. Aqueles dentes enormes e um cheiro forte e familiar. E apesar de muito mais intenso, o cheiro me lembrava algo. Sim, o perfume de Cynthia. Exatamente. É como se o perfume dela tivesse adquirido uma intensidade maior e mais densa. Inebriante, e não era exatamente ruim, mas muito intenso. Fechei os olhos e parei de respirar. Procurei manter a minha cabeça erguida com dignidade, embora o meu rosto estivesse banhado em lágrimas. A fera saltou sobre mim de uma forma indescritível. Fechei os meus olhos e pude sentir as suas presas em mim. Aquela fera havia fechado a mandíbula nas minhas costas, rasgando a minha jaqueta. Senti
os dentes deslizarem na minha pele, mas sem produzir nenhum ferimento. Ela apenas mordeu a minha jaqueta de couro e me ergueu no ar, saindo em disparada pela mata. Eu quase cheguei a desmaiar, mas o ar gelado da noite e a adrenalina me impediram. Foi então que eu ouvi com clareza os outros lobos vindo atrás de mim. Sim, eles estavam parados até agora. Apenas aquele lobo que me carregava havia se adiantado por algum motivo. Ou seja, ele se adiantou para me salvar. A minha mente começou a funcionar com mais nitidez. Será que era Cynthia? Eu jamais saberei descrever aquele momento. É como se eu estivesse dentro de um carro de corrida, mas sem para-brisas. A velocidade era fantástica e eu mal podia manter os meus olhos abertos em meio à escuridão. O caminho que fazíamos era repleto de árvores, mas nenhuma delas chegou a tocar o meu corpo. Vez ou outra, a criatura saltava sobre pequenas árvores. Isso, se você considerar pequena, uma árvore de 7 metros aproximadamente. Uma coisa é certa, eu podia ter a doença que fosse, mas o meu coração era bem saudável para sobreviver a tudo aquilo. E repentinamente chegamos na estrada. A criatura gigantesca me colocou gentilmente no chão, e eu fiquei deitado, pois não conseguia parar em pé. Foi aí que eu pude ver o seu olhar. O olhar por trás daquela fera não era de ódio. De certa forma, aquelas criaturas eram belas e assustadoras na mesma proporção. Olhei para o acostamento da estrada e todos os outros lobos estavam ali, parados, só observando, sem dar sinal de que me atacariam. E foi então que finalmente eu mergulhei na inconsciência. Acordei no hospital e fui informado que uma jovem havia me trazido de caminhonete. Perguntaram se eu a conhecia. Eu falei que não, pois não queria criar alarde sobre o assunto. E todos os meus documentos haviam sido entregues, juntamente com os meus cartões e o dinheiro. Informei às autoridades que não sabia do que havia acontecido. Fui liberado e voltei para casa. E após 3 dias, eu recebi um e-mail da Cynthia. E guardei o texto até hoje. Meu querido Fernando, eu estou bem. E espero que você também esteja. Como deve ter percebido, eu consegui me livrar da jaula a tempo para te resgatar. E por favor, me perdoe por ter de certa forma participado de tudo isso. Enfim, eu acho que não sou digna do seu perdão. De qualquer jeito, me manterei afastada, pois também não sou digna de você. Acredite ou não, eu te amo e te amarei para sempre. Com carinho, Cynthia. Nunca me esquecerei de Cynthia. Se ela ouvir este relato, saberá que eu também a amo e sempre a amarei. Frequentemente, eu vejo Cynthia nos cantos, nas ruas e no cinema. E como eu gostaria de encontrá-la novamente. Hoje, eu vivo fora do país e de vez em quando vou ao Brasil, sempre na esperança de encontrá-la de alguma forma. Na carta que a Cynthia havia me enviado, ela também me explicou sobre o presente que havia me dado, a cura do câncer. A mordida do braço liberou uma enzima em meu organismo proveniente da saliva dela, e essa enzima é curativa e restauradora. E se a humanidade pudesse fazer uma análise disso, seria perfeito. E talvez esse seja até um dos experimentos da Descob, uma organização proveniente no mundo todo que trata desse tipo de assunto, mas não irei me aprofundar aqui.
Alguns nomes não foram citados propositalmente. Outros, inclusive o meu, eu mudei por motivos óbvios. Boa noite.